Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, abrindo a semana, 8 de julho, papo de segunda, notícias de primeira. E o Show da Manhã tem, assim, revelações, reflexões e curiosidades que vão despertar você. Porque mesmo num mês que se considera de férias, muita gente no Araguaia, temporada do Araguaia, outros viajando, o mundo está numa dinâmica que o movimento não para. Então hoje, papo de segunda, notícias de primeira, nós vamos trazer, todos falam de inteligência artificial. Agora, só que é inteligência econômica, inteligência empreendedora, inteligência de negócio, e o que está por trás dessa IA? Além de tudo que você conhece, vamos saber como os números de investimentos desse segmento está acelerando a economia, independente se é uma economia colaborativa ou não, se é para muitos ou para poucos. E você se sente incluído ou excluído? Tudo isso no Show da Manhã de hoje, que tem a participação do nosso querido especialista em IA, empreendedor Altino Dantas. A nossa segunda sempre tem a bússola econômica da semana com ele, Marcelo Camorim, especialista no mercado financeiro, no futebol, na política e algumas coisas mais, ou seja, multimídia na Jovem Pan, e o bate-papo dos ativistas da felicidade, trazendo para você que a vida é um show e viver é uma arte, independente do cenário que a gente tem que atuar. Tudo isso hoje, 8 de julho, Show da Manhã começando agora. Então eu começo dando bom dia para nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. A Jovem Pan, líder em audiência, e essa região maravilhosa que agora está fervilhando, porque as suas águas quentes recebe pessoas do mundo todo nessa temporada de férias. E também é uma região que faz com que o Brasil, que Goiás seja o Brasil que dá certo. É a região do agro, dos negócios, dos serviços, da educação com a Faculdade Integra, da inovação e tecnologia e do turismo quântico e termal. Estou falando da minha queridíssima região Centro-Sul. Bom dia a toda a região com seus mais de 65 municípios conectadíssimos na 105.7 Jovem Pan Centro-Sul. 4 anos conectadíssima com vocês, com os ativistas Alessandro, Sérgio e Mayra comandando o espetáculo a partir de agora para você ficar conectado e elevar a sua frequência. Então, dando um bom dia para a nossa querida região Centro-Sul, eu viro a página e dou bom dia para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, a conexão da fé. Porque ontem se encerrou a celebração dessa capital da fé, Trindade, que está na região metropolitana de Goiânia, celebrando sempre a tradicional missa dos políticos. Porque você vê a foto, tem mais político do que os realmente cristãos. Então, Trindade é a capital da fé, e nesse momento que tem ano eleitoral, então todos os políticos presentes fazendo a sua fezinha. Então é isso aí. Bom dia a toda essa região maravilhosa, todos os ativistas da felicidade, todos conectados aí na 106.7, e você que está no YouTube, no Twitter, no Facebook, que também é Jovem Pan. E o programa sempre fica gravado também no Spotify. Por isso, somos líder em audiência na web. Dando bom dia para nossa audiência e para todos os ativistas ultraplanetários, dou bom dia aqui para nossa sala Marelli, nosso estúdio Marelli, que é o ambiente motiva. Então, motivados para abrir a semana, eu dou bom dia para ele que vem da Faria Lima, e que sempre tem uma surpresinha aí, ou do boletim, ou da semana, bússola econômica. Bom dia, Marcelo Camorim.
Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, ao Tino, muito bom dia, e a toda a audiência do Brasil inteirinho que assiste todas as semanas, todas as segundas-feiras, terças e quartas e quintas e sextas, o Show da Manhã. Mas eu quero deixar, como sou ativista, Marcos Vinícius, eu quero deixar o meu pensamento positivo, a minha energia positiva aos torcedores do Corinthians, do Atlético, do Grêmio e também do tricolor das Laranjeiras lá no Rio de Janeiro. Vai dar tudo certo, pessoal. Fica tranquilo que vocês vão sair da zona de rebaixamento. Você provocou, você vai ser provocado. Mas antes eu vou dar bom dia para ele. Não é uma inteligência artificial, não é um humanoide, ele é um meu caro, né? Uma inteligência de Sobral que faz sucesso no mundo e felizmente hoje goianiense de coração, goiano de braços abertos, meu querido Altino Dantas. Muito bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos Vinícius. Prazer, como sempre, estar de volta aqui. Já tinha um tempo que eu não estava presente com vocês. Meu amigo Camorim também, toda a bancada. É sempre, como eu falo, um prazer, uma satisfação, porque a gente chega aqui e já começa o dia com provocações, né? Como esta que acabamos de ouvir. E a provocação é sempre interessante porque hoje, se eu fosse cumprimentar um corintiano, assim, eu ia perguntar só se estava tudo azul. Tá tudo azul por aí, né? Então é uma coisa assim, porque o que ninguém quis comentar, eu comento como ativista da felicidade, porque o programa permite, que essa é uma resposta. Minha vingança será maligna. Quem que será que falou isso? É o nosso querido Cássio, que era ex-Corinthians e agora é cruzeirense. Então, ele virou para a torcida, para o banco e falou: minha vingança será maligna. E aí, sacramentado. Então vamos celebrar, sempre tem um motivo para celebrar. E já que o Camorim provocou, eu vou falar para todas essas torcidas, corintiana, fluminense, do Galo, do Grêmio, inclusive a do Goiás também, que não fica atrás, é um vexame atrás de vexame. Nada é para sempre. Na segunda-feira passada, e eu vou provocar ele no segundo bloco, porque ele sempre chega no segundo bloco, já que ele é um esquerdista. Não, ele é um direitista disfarçado, extrema direita, e ele celebrava a vitória antecipada na França. E eu falava, tudo tem seu tempo, as coisas não são assim. E até os jogadores de futebol, Raí, Mbappé, todos entraram de uma forma elegante na discussão, dizendo, não é bem assim. E aí a imprensa, que fica igual barata tonta, porque ela aposta antes e depois ela tem que corrigir, falou assim: olha, de surpresa inesperada, a esquerda vira na França. Não tem nada disso. Tem uma frase maravilhosa que às vezes as pessoas dão autoria ao Lenin, mas não é, que é o seguinte: há séculos que às vezes não passa nada. E tem semanas que às vezes passa tanta coisa, se movimenta tanta coisa, que parece que são séculos. Então é isso aí, o mundo está em movimento. A gente não pode parar para poder achar que tudo está estático. Tudo é energia, vibração, frequência. O que é hoje pode não ser amanhã. E o que era semana passada pode não ser hoje. Essa é uma dinâmica do universo e da vida, se a gente quiser compreender. Nos últimos 10 anos, se movimentou muito mais na tese da inovação e tecnologia, no mundo da inovação e tecnologia, do que vários séculos. E todos hoje, a discussão nossa é sobre essa querida IA. A IA, assim, surpreendentemente no mercado, tem 2 anos. Claro que ela já existe desde a época de 1950. Mas essa aceleração de processo, onde invadiu todo o espaço, tem 2 anos. E ninguém prestou atenção que o movimento das redes sociais era só um ensaio, era só uma preparação para poder fazer a implantação, já que os bancos de dados celebram tudo isso desde a época da computação, porque tudo são dados. Então essa reflexão é que nós vamos fazer hoje. Ontem eu assisti uma aula magna do Instituto Conhecimento Liberta, que é o Apocalipse Tecnológico, e justamente falando dessa nova realidade. Assim como minha avó falava das trombetas, agora nós falamos da IA.
Então, ou seja, será que é o apocalipse? Meu querido Altino, 2 minutos para você. Reflexão: em menos de 10 anos a gente evoluiu mais de séculos. Qual é a realidade? Perfeito, Marcos Vinícius. A gente tem uma realidade muito latente, você já começou a introdução sobre ela, em relação a como a noção de velocidade da evolução tecnológica tem se transformado. E eu falo noção mesmo porque a gente para de medir as coisas em anos e passa a medir realmente na capacidade que eu posso executar com determinadas tecnologias. Em aproximadamente 400 anos aqui que a gente tem de ciência, a gente teve um certo avanço em diversas áreas. Mas você colocou muito bem, com o advento da inteligência artificial, nos parece que esse avanço agora ele tem que ser medido de uma outra forma. As métricas, portanto, tradicionais, parece que já não servem para a gente ter dimensão do que está acontecendo. E isso tem, obviamente, muitas justificativas. A gente pode, ao longo do programa, discutir quais são os aspectos que contribuem para que, no sentido da tecnologia, especificamente inteligência artificial, a gente tenha tido esses avanços tão rapidamente. Muito bem, Marcelo Camorim Faria Lima é sempre uma representante do mercado, e o mercado está assustado, porque o mercado já não é mais o Deus Todo-Poderoso, porque nós temos aí, sendo otimista, 7 Big Techs que comanda o espetáculo financeiro no mundo. E hoje a gente se surpreendia há 3, 4 anos atrás da gente falar que até 10 anos atrás a gente contava na mão o número de bancos no nosso país. Hoje você pode juntar todos os dedos da mão, dos pés, mas dos amigos que você não sabe, porque a inovação em tecnologia trouxe as famosas fintechs e que trabalham um mercado que não está no controle desse famoso mercado tradicional. E hoje você vê aí as pessoas gritando, é impressionante como o mundo dá volta. Abaixa os carros chineses elétricos, porque isso está atrapalhando a indústria nacional. Antes eles não queriam falar em indústria nacional, agora tem movimento pró-indústria nacional contra o mundo globalizado. Percepção e realidade, 2 minutos para você, Marcelo. Marcos, veja, é tão interessante isso que o mercado financeiro, eles jogam um contra o outro, que faz parte da competição, isso é natural, tanto os bancos digitais quanto os bancos também que são físicos, vamos chamar, que têm agências ainda, eles brigam entre si. Mas quando afeta o negócio deles, eles se unem contra o seu oponente. E foi o que aconteceu na semana passada. Justamente o presidente da República, ele tentou entrar numa guerra de braço com o mercado e ele não conseguiu, e todos sabíamos que ele não iria conseguir. Então, ou seja, o mercado financeiro, ele joga um contra o outro quando é necessário. Agora, quando você começa a atacá-lo e ele se sente ameaçado, ele é um oponente invisível. Porque você não consegue lutar contra ele. Quem é o mercado? Quem sobe e quem abaixa o dólar? É o mercado. Quem é o mercado? O mercado somos nós. Então, ou seja, a tecnologia fez com que toda essa velocidade trouxesse muito mais rapidez ao processo financeiro. Você imagina se nós estivéssemos falando, eu estava escutando a semana passada, o golpe que Naginarras deu na Bolsa de Valores de um cheque sem fundo em 1989. Então, olha a evolução de 1990, o que o Altino comentou, nós estamos falando de 30 anos, 40 anos, que era um cheque na Bolsa de Valores. Então a tecnologia ela acelerou muitos processos e principalmente no mercado financeiro. É muito legal o show da manhã, porque a gente traz um panorama, um bate-papo que você não ouve por aí. Essa discussão dessa forma, é sempre o terrorismo do mercado. Não, a gente pode questionar o mercado, porque o mercado hoje está questionável. E eu faço um alerta para toda a audiência, independente da sua torcida, porque tem gente que torce para um lado, tem gente que torce para outro. Quem está no poder, quem se elege para um cargo como o máximo de um país, como a presidência da República, não duvide das suas artimanhas e das suas estratégias. Eles jogam ensaiado. Então, ou seja, você não pode, você lembra aquele personagem, saída para a esquerda, saída para a direita, que era a Pantera? Não. A política é assim. Então, para recuar, precisa ter um movimento. Nem que seja para tumultuar, para justificar a retirada. E aí as pessoas começam a torcer. Então, há uma semana atrás, o Haddad estava caindo do seu posto.
que é o ministro da Economia. Aí as manchetes já falam, Lula recua orientado por Haddad. Como é que um cara é orientado se ele estava demissionário? Então é uma dinâmica que não adianta fazer esse sensacionalismo, esse fake news, porque o movimento é muito grande. No segundo bloco, se tiver condição aí, Paulo, eu tenho um vídeo que, se a gente puder colocar nas redes durante o programa, que é o discurso de reposicionamento do Biden, presidente dos Estados Unidos, depois dele ter ficado em coma num debate com o seu principal opositor. Mas o vídeo vai demonstrar para você a que ponto chegou a humanidade. E se a gente não prestar atenção, a gente às vezes começa a comer barata. Isso é igual torcer para o seu time, que vai jogar em casa e vai entrar para os 4 primeiro, lá para o G4. E aí ele perde. E você fala, mas eu estou jogando em casa. É uma questão de movimento. Eu vou chamar um anjo acelerador, mas eu quero dedicar esse programa de hoje aos nossos cientistas pesquisadores brasileiros. E na pessoa do Altino Dantas, eu parabenizo e homenageio todo o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, que para mim hoje é a referência mais importante, porque em Goiás, eu falo isso, eu estou na Colômbia, eu falo da experiência, se eu estou em qualquer parte, eu falo, vocês têm que conhecer o Polo de Desenvolvimento de Inteligência Artificial, Inovação e Tecnologia que tem no estado que o Brasil não conhece. E se o Brasil não conhece, lá fora muito menos, que é o Centro de Excelência da Universidade Federal de Goiás, que está aqui em Goiânia, no Brasil, porque hoje é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. E na figura do meu querido Nicoleles, eu faço uma homenagem a todos os cientistas. Então vamos para um Anjo Acelerador, eu vou trazer, você sabe que a educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, e eu sempre aposto na educação, por isso você tem que estar no lugar certo para ser um profissional de sucesso e um ser humano completo. Estou falando da Unifazan. Vários cursos de graduação com professores, mestres, doutores, um laboratório maravilhoso com performance tecnológica e uma infraestrutura nota máxima no MEC. Tudo isso é a Unifazan, o lugar certo para você entrar e fazer a sua qualificação e se transformar num profissional de sucesso. Bora junto, www.fazan.edu.br. Vamos lá, Altino. Pesquisa científica. Vamos fazer aqui, você que vem de uma experiência maravilhosa, que na história do Einstein, existe uma cidade no Nordeste brasileiro que foi muito importante, chamada Sobral. E a gente vai vivendo e aprendendo. Tem um personagem brasileiro que não tinha graduação, mas tinha um sonho. E todo mundo achava que ele era maluco. E muita gente, muito brasileiro, não conhece a história e não sabe nem a cidade que ele nasceu, nem o estado. E todo mundo falava que ele era maluco, ele cansou de ser chamado de maluco, desapareceu e apareceu voando nos céus de Paris, que é o nosso querido Santos Dumont. Então, isso é um reflexo de Santos Dumont a Sobral. A evolução, a inovação tecnológica, ela acontece em qualquer parte desse planeta, porque tudo é movimento. E hoje a gente está celebrando aqui no Show da Manhã um bate-papo sobre a IA, uma inovação dentro do campo de tecnologia que mudou o comportamento cultural e vai mudar ainda mais o comportamento cultural da humanidade. Como é que você faz um paralelo Santos Dumont, Einstein e hoje, com todos os algoritmos que ninguém quer saber quem é você, o eu sou está sendo substituído por que algoritmo você é? 3 minutos para você, meu querido. Excelente. Por acaso, você acaba de citar alguns nomes que são obviamente espetaculares naquilo que eles fizeram para o mundo, mas também eu gostaria de destacar o fator ambiente, né? Porque todos esses nomes, quando você cita Alberto Santos Dumont, que obviamente é um ás da ciência brasileira, é um inventivo, e a gente sabe que na ciência uma das características mais fundamentais é a criatividade, a inventividade. A gente lida todos os dias com barreiras para as quais não se conhece
daí a necessidade de descobrir. E a criatividade é uma das ferramentas que a gente utiliza. Mas o Santos Dumont, como você bem citou, ele aparece voando em Paris. Por que em Paris? Porque Paris, a França, de uma forma geral, era um ambiente que instigava a evolução da aviação. Eles tinham essa ideia de que seria possível fazer o homem voar. Por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, é fundamental a gente ter um ambiente, a gente ter um ecossistema que proporcione esse desenvolvimento. Você cita com muita propriedade o CEA, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial do Estado de Goiás, e este é um dos exemplos assim, de sucesso, de como as coisas acontecem quando existe um envolvimento de diferentes setores, evidentemente, e se cria um ambiente, se cria um ecossistema, se desenvolve uma infraestrutura direcionada para um fim. A gente escuta tanto, especialmente nesse período de eleição, ideias espetaculares, possibilidades espetaculares, mas na prática, como é que se realiza? Na prática, de fato, você consegue enxergar ali a viabilização de coisas concretas? Você consegue viabilizar uma política direcionada, por exemplo, para a ciência no Brasil? Então, se isso não existir, não adianta. A gente vai ter cada vez menos Einsteins, cada vez menos Santos Dumont, cada vez menos outros pesquisadores, como você gosta de citar, o Nicoleles no Brasil. Precisou ir para os Estados Unidos para virar o Nicoleles. Então, eu queria destacar, nessa provocação inicial, eu queria destacar o ambiente. A gente precisa criar ambientes que favoreçam aquilo que a gente acha que deve ser construído. No meu caso, tecnologia. Muito legal a sua colocação, porque todo dia a gente faz esse exercício em um ambiente que pode ser proporcionado esse tipo de discussão. Porque muitas vezes você não tem ambiente nem para discutir, nem para trocar ideias, porque as pessoas estão robotizadas, polarizadas. Então aqui a gente tem uma liberdade de trazer interpretações, mesmo que não sejam científicas, mas de observação, porque o mundo evoluiu por observadores, desde a época dos pré-socráticos, que olhava para as estrelas e falava, e tinha aquela mística toda, até ir podendo fazer deduções inventivas sem comprovações científicas. Quando Platão traz a teoria de Atlântida, e depois fica comprovado, era como se fosse uma psicografia, tá? Uma coisa que desceu, porque não tinha comprovação científica de nada. E hoje a gente não tem ambiente para observar, para falar de teses, para falar de possibilidades, como Einstein falava, tudo é uma possibilidade. E aí por quê? Nós temos a imposição do mercado financeiro, nós temos a imposição dos professores de Deus, nós temos imposição da religiosidade, que não é mais fé, é religiosidade, e a gente acaba virando esses bonequinhos de estimação para chamar de seu. Marcelo Camorim, a materialização econômica do ser humano ter sido transformado de ser para ter, você se expressa pelo que você tem e nem pelo que você é. E aí inibe todo o processo de humanidade criativa e inventiva, como trouxe o nosso querido Altino. Percepção e realidade. Olha, Marcos, as redes sociais, enfim, a tecnologia, ela trouxe uma mudança de comportamento em todos os segmentos da economia. Não só a questão do mercado financeiro, mas o varejo e o comportamento das pessoas também. Então você vê várias correntes hoje pelo meio da tecnologia. Tem pessoas que defendem a regulamentação das redes, porque isso é algo que fica fora do controle, é uma terra sem lei. Há pessoas que não defendem isso, mas o ponto principal é que todo mundo quer mostrar algo para alguém. Antigamente, você fazia isso, mas não era tão divulgado. Você via na rua. Então, hoje as pessoas mostram isso. Recentemente, nós tivemos aqui um caso que até voltado à tecnologia, de uma influencer que foi fazer um procedimento e ela queria ficar mais bonita e não deu certo e ela veio a óbito, porque todo mundo quer parecer bonito na internet. E isso causa uma influência muito grande. E a grande discussão que fica em torno disso é se isso é devido ou não é devido. Isso pode ou não pode. Quantas pessoas são influenciadas para fazerem a mesma coisa? É uma discussão que ela não tem começo e ela não vai ter fim. É algo que fica muito na consciência de cada um, até que alguém consiga tomar alguma atitude para poder normalizar isso. Muito bem, é um bate-papo hoje que vai ser provocante e ao mesmo tempo vai ser de
utilidade de informação para você repensar processos. No segundo bloco eu quero tratar do apocalipse tecnológico, porque parece, inclusive, que todas as vezes que a gente não quer resolver um problema, a gente inventa uma solução para poder sobrepor o problema. E é a famosa regulação. Tem que regulamentar. O mundo não está regulamentado. A sociedade não tem regulamentos, porque senão não existiria essas grandes diferenças. Então esse blá 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 de regulação é igual eu quero provocar meu querido Altino. Eu vou trazer hoje onde é que ele está escutando ideias espetaculares nessa temporada eleitoral, porque até agora eu não escutei nenhuma. Eu estou carente de pelo menos escutar uma ideia espetacular. Porque até agora ninguém se pronunciou por que quer ser prefeito de algum lugar. É uma discussão só política entre eles e de acotovelar para poder se acomodar. E a população onde é que fica? Mas eu vou trazer conteúdo, é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas. Acelere, porque todo mundo já está em inteligência artificial. E a plataforma você proporciona experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e monetiza exponencialmente em todos os canais. Então procure a Gask, www.gask.tv e entre para o mundo das plataformas. Eu tenho mais 2 minutinhos aqui, deixa eu provocar então 1 minuto para cada nossos ambientalistas aqui do Ambiente Motiva, do Estúdio Marelli. Altino, hoje IA é uma realidade que, por exemplo, eu vou dar uma antecipada numa notícia, porque quem me falou eu posso replicar aqui, porque ele garante, meu querido professor Anderson, do CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que nós vamos, quando eu falo nós, é Goiás, o Brasil, apresentar o primeiro humanoide, 1,80 m e poucos, que tem movimentos muito mais eficientes que o do próprio ser humano. E aí eu te pergunto, porque é o único da América do Sul, onde vamos parar com a famosa IA? 1 minuto para você. A rigor, não iremos parar. Esta é a melhor definição. E por uma questão muito lógica, a gente está vivendo hoje, evidentemente, uma evolução tecnológica muito acentuada, a IA representando esta evolução, mas, na verdade, é aquilo que eu sempre discuto, Marcos. A gente tem uma limitação, que é a limitação humana. Então, a gente irá com a IA até onde a nossa liberdade humana nos permitir. Nesse sentido, não tem uma definição de onde pararemos. Muito bem. A IA e o mercado, Marcelo Camorim. Percepção e realidade. 1 minuto para você. Olha, Marcos, a IA ela ajudou o mercado em várias situações. Ao mercado de trabalho, por exemplo, ao mercado de estudos. Por exemplo, você hoje está estudando e você tem alguma dúvida, não é que você precisa copiar e colocar na prova, não é isso, ou no trabalho. Mas às vezes, Marcos, a IA, ela explica para você de uma forma didática aquele problema ou aquela resposta que de repente você não tem em sala de aula. Então tem um lado bacana também da inteligência artificial que vem ajudando cada vez mais você tirar dúvidas e de uma forma muito didática. Agora, existem outros pontos que utilizam a IA para outros segmentos. Então, hoje você pode, por exemplo, perguntar a IA quais são as melhores opções de ações para você. Não precisa nem escutar o menino do YouTube. Você pode perguntar na IA quais são as melhores opções de investimentos que existem hoje. Ele faz uma busca na internet e explica para você. Então, tem um lado bacana também que você pode utilizar a inteligência artificial. Olha, Marcelo Camorim, eu vou trazer aqui uma experiência que eu fiquei, assim, surpreso e envergonhado quando eu cheguei no Brasil, porque tinha um ano, um pouquinho mais, 1 ano e 3 meses, que eu não ia à Colômbia. E eu estive lá essa semana e sempre foi uma tragédia. A hora que eu tinha preguiça, porque na hora de chegar no país, você tem que pegar a fila de imigração, tem que carimbar passaporte, aquela coisa toda. E na hora de sair era mais complicado ainda. Só que eu tive uma surpresa que eu falei, olha como é interessante a inteligência artificial e a inovação em tecnologia. Para sair do país, agora, você não tem nem contato com nenhum humano. Você chega, põe o passaporte, faz a leitura, o próprio estrutura onde você faz a leitura já faz a sua leitura facial e não tem carimbo de passaporte e você já está dentro do
da saída de embarque. E aí eu chego no Brasil, um voo da Latam que saiu 1 hora atrasado de Bogotá, chegou aqui, a hora que entrou no Finga, ele entrou só até na metade. E aí porque tinha que esperar um caminhão fazer o reboque do avião para poder chegar até na porta do Finga. Mais 1 hora dentro do avião para esperar um reboque. E aí quando você chega na imigração, é a coisa mais surpreendente, porque parece que você está chegando num país estranho, de qualquer parte subdesenvolvida. Uma fila quilométrica para você passar seu passaporte para poder identificar, para poder entrar no país. E olha que são países que até há pouco tempo todo mundo falava e tinha preconceito contra a Colômbia. E hoje eu falo, cara, nós estamos paralisados com tanta evolução, a gente não está aplicando no nosso dia a dia, nós só estamos assistindo a evolução. Fica a provocação para o segundo bloco. Então vamos para um break dos Anjos Aceleradores e eu vou trazer a ADEME. Você sabe o que é a ADEME? Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é referência no Brasil. O mercado goiano hoje é referência no Brasil em design, soluções, engenharia e tudo isso para você ter uma qualidade de vida. Então, hoje, o empreendedorismo goiano faz a diferença no mercado imobiliário. E por trás de tudo isso está a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que tem a ADEME Compliance, a ADEME Qualifica, tudo para garantir o seu investimento na hora de você comprar para morar, para trabalhar ou para investir. Então, se você quer garantir o seu patrimônio, invista em um empreendimento que tenha o selo ou a marca ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam-pam-pam e a gente já volta com Papo de Segunda, Notícias de Primeira, IA, a evolução e aceleração dos negócios, tudo isso no Show da Manhã. Julho, isso mesmo, olha que maravilha. Nós estamos no mês que inaugura o segundo semestre. Então a metade do ano já foi. Então se você quiser acelerar, vai porque passa rápido. Mas antes de mais nada eu vou dar bom dia para ele que chegou agora, meu querido ativista Rosenval Ferreira, que está aí desfilando camisa nova. Vamos lá, muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius. Aqui o nosso querido Camorim falou a palavra mágica, um pouco mais magro, né? Esse é um negócio muito... O professor Altino, a gente tem inveja dele. Marcos Vinícius, mas eu ouvi você dizendo aqui, à guisa do que estava discutindo no primeiro bloco, que sobre o Einstein, o Santos Dumont, e eu acrescento aí talvez o Thomas Edison, esses grandes inventores da humanidade, desses grandes cientistas, e qual que seria a diferença hoje, fundamental, a meu ver? O professor Altino aqui, que é o Bambambam, pode me dizer. A grande diferença é que, àquela época, uma informação, uma troca de ideias demorava a chegar. Muito. Se fosse no outro continente, a coisa não tinha aquela agilidade. Hoje, os cientistas não só discutem informações, como eles formam equipes em diferentes partes do mundo, como se estivessem no mesmo local. E isso faz uma grande diferença no avanço da tecnologia essa que nós estamos falando aqui, inteligência artificial, ou qualquer outra coisa no planeta, né? Eu acho que a comunicação hoje é a grande vantagem para os cientistas, a meu ver. Muito bem, vamos lá. No segundo bloco nós falamos que íamos provocar e eu vou trazer aqui o pensamento do Cury para humanizar um pouco mais o nosso bate-papo. O Cury é o psiquiatra mais lido do planeta. Então, eu chego e aí eu vou querer uma percepção de cada um sobre... A gente acredita, a gente vem de uma cultura que acha que herdeiro é só quem herda uma herança familiar. E nós somos herdeiros, nós estamos herdando toda a batalha, a discussão técnica de vários cientistas durante a jornada histórica da humanidade. Nós somos herdeiros do pensamento, nós somos herdeiros da filosofia e herdeiros da inovação científica. Então, herdeiros, segundo meu querido Cury, são imediatistas. Querem tudo rápido e pronto. Enquanto sucessores elaboram as próprias experiências. Isso, às vezes, as pessoas têm uma tendência de interpretar como herdeiros e sucessores de pequenas empresas ou de pequenos impérios. E eu acredito que hoje o CEIA
Centro de Excelência em Inteligência Artificial é categoria de sucessores, respeitando o que herdou de conhecimento durante essa jornada. E os herdeiros imediatistas são os consumidores cegos, que só querem rodar o dedinho aí na tela, buscando informações que não precisam, principalmente quando se trata de Instagram e TikTok. Eles passam 1 hora rodando o dedo, mas não dá conta de dar uma atenção de 15 minutos a um livro, a buscar uma informação que também está dentro desse resultado da inovação em tecnologia. E aí a gente quer culpar a inovação em tecnologia ou inteligência artificial por a falta de cultura e de humanidade que existe hoje no planeta. Meu querido, meu caro Altino, percepção filosófica, 2 minutos para você. Vou voltar a uma fala que eu já tive aqui, acho que mais de uma vez. E, por acaso, nosso amigo Piscão hoje comentou algo nesse sentido. A gente precisa sempre relembrar que acesso à informação é diferente de conhecimento. Hoje a gente tem uma explosão de acesso à informação, mas isso não necessariamente nos garante geração de conhecimento para quem está consumindo essa informação. Pegando um pouco do gancho do Rosenval, de fato, a comunicação é um aspecto fundamental para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. A ciência é incremental, a ciência não vem do nada, a ciência precisa de base. E se essa base de conhecimento é mais facilmente difundida, evidentemente eu tenho uma capacidade de avançar mais rapidamente. Porém, tem um aspecto interessante aqui, que é, se antes a gente não tinha, assim, tão variadas formas de acelerar a comunicação do conhecimento, a gente tinha, então, a necessidade de se aprofundar mais em qualquer estudo que a gente fazia. Então, como o Marcos falou, hoje essa facilidade de ficar rolando a tela para cima esconde ou dificulta a capacidade de se deter num assunto, de se deter em algum aspecto e tratar aquele aspecto com mais profundidade. Eu falo sempre para os meus alunos que é mais importante eles construírem o conhecimento e não simplesmente acessar informações que eventualmente eles podem acessar, sim, de diversas formas. Muito bem. Eu vou provocar tanto o Camorim como o Rosenval. Então, Rosenval, em 1 minuto, você se considera sucessor ou herdeiro dessa inovação tecnológica e desse processo da humanidade? Eu me atrevo a dizer que eu sou um sucessor. E por razões muito óbvias. Porque eu pego o conhecimento básico da humanidade, todos os centenas de livros que eu li, milhares, se não, e tento fazer um elo da corrente. Eu estou sempre me policiando para que eu possa fazer sinapses neurais que obriguem a fazer um exercício cerebral. Porque as pessoas não prestam atenção ao seguinte, como fala assim, não, você precisa exercitar o seu cérebro. Eles pensam que não, que exercitar o cérebro não é como se fizermos musculação. Se você não exercitar o seu cérebro vai ficar embotado. E os neurocientistas, eu acabei de conversar com um agora, estão muito preocupados, Marcos, com neuropatias cerebrais típicas de pessoas acima dos 80 anos que estão acometendo jovens de pouco mais de 30 anos, porque não há exercício cerebral. Então, nesse sentido amplo, aí eu digo para você que me atrevo a dizer que eu sou um sucessor. Marcelo Camorim, vamos lá. Sucessor ou herdeiro? 1000% sucessor, Marcos Vinícius. Eu sou tipo da pessoa que eu não sonego nada de informação. Tudo aquilo que eu sei, eu repasso. Não tenho um probleminha de repassar todos os meus anos do que eu vivi, seja na carreira profissional ou na carreira pessoal, mas eu não sonego nada, nenhum tipo de informação a qualquer pessoa que vier a mim. Quer trocar uma ideia sobre carreira, quer trocar uma ideia sobre qualquer outra coisa, eu não sonego absolutamente nada. Então, 1000% sucessor. Eu só pediria 30 segundos para discordar dos leitores de livros físicos e para aqueles que ficam no TikTok. Veja só, professor, também você busca conhecimento na internet. Hoje você pode ver um canal no YouTube de um determinado tema que você pode ganhar velocidade do que você ficar lendo um livro que vai demorar 6 meses. Eu sou um exemplo. O final de semana eu fiquei estudando sobre o Terceiro Reich.
eu vi vários canais, vi a série da Netflix, eu vi tudo sobre o Terceiro Reich. Então, eu adquiri conhecimento. E eu não li o livro do Terceiro Reich. Então, às vezes, me perdoe, Marcos Vinícius, mas os leitores de livros são românticos. Aí é uma particularização, Marcelo Camorim, porque hoje, por exemplo, a inovação em tecnologia facilitou muito o acesso a informações que as pessoas não têm. E de uma forma já condensada. Então, quem sabe explorar isso muito bem, e muitas vezes quer fazer a complementação do livro, porque às vezes tem informação que a própria IA fala que ainda não tem registro, ou não se cadastrou esse tipo de informação quando você busca. E a IA é muito, vamos dizer assim, matemática. Ela não inventa, ela só reflete e traduz e responde aquilo que ela tem arquivada dentro dos seus dados. Então, às vezes, você busca uma informação mais curiosa, principalmente do lado filosófico ou místico, ela fala que ainda não foi adaptada para esse tipo de linguagem ou essa informação. Então, é muito necessário a gente não querer colocar em gavetas a busca do conhecimento. Eu acredito que a inovação em tecnologia trouxe uma biblioteca virtual que você tem acesso a qualquer assunto que te provoque, mesmo que ele não esteja completo, mas te dá uma guia para você aprofundar um pouco mais no tema. Voltando aqui ao meu caro Altino, por exemplo, olha que eu gosto muito de sincronicidades. As pessoas falam coincidência, não existe coincidência. Tem sincronicidades. Todo mundo fala em Einstein, 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 e todo mundo fala em Santos Dumont, Santos Dumont, Santos Dumont. Mas os dois têm o primeiro nome em comum, Alberto. Albert Einstein, Alberto Santos Dumont. Então, essas pequenas curiosidades às vezes te motiva a abrir uma janela nova para você aprofundar em um conhecimento. Então, é muito importante a gente ter a curiosidade. E aí eu te pergunto, meu caro Altino, você trouxe no primeiro bloco uma palavra que as pessoas não usam comumente, porque parece que não, está tudo aí, é colar e copiar. Inventividade. E você trouxe uma outra coisa que para mim é a diferença, que chama ambiente. O Vale do Silício, quando nasce, foi o ambiente propício para uma série de disrupções. Por quê? Tinha gente do planeta todo ali que encontrou um ambiente onde podia se libertar de qualquer escola. Era a inventividade. Quem acerta primeiro? E todo mundo jogava junto. Porque se o Altino acertar primeiro, posso eu ser o segundo, terceiro, quarto ou quinto. Mas eu participei de uma grande descoberta. Qual é a realidade hoje dentro da IA, já que nós temos aí, se fala em inovação em tecnologia, os caras referem a quem? A Elon Musk. O Elon Musk nunca foi um cara de inovação em tecnologia, ele é o grande empreendedor da inovação em tecnologia. Como é que você vê isso? 3 minutos para você. A gente tem aqui, evidentemente, uma preocupação importante, que é a preocupação de, nas mãos de quem está o monopólio da tecnologia no sentido das grandes evoluções, de fato. E você trouxe no início do programa uma ideia de que a gente já sabe que, na prática, isso está nas mãos de 5, grandes big techs. E não passa muito disso mesmo, sabe? A gente tem uma ilusão de que tivemos uma popularização da inteligência artificial, e aqui eu estou usando o termo inteligência artificial numa simplificação gigantesca. Na condição de professor da área, eu preciso fazer esse disclaimer, né? Preciso fazer esse esclarecimento. A gente, na verdade, vive uma popularização do acesso de algumas ferramentas que algumas big techs decidiram que a gente poderia acessar. A gente no sentido mais amplo da população de uma forma geral. Agora, quem é pesquisador sabe que, na verdade, são poucos os atores, são poucas as empresas que têm condição, de fato, de produzir grandes produtos de tecnologia. Esses produtos base mesmo, quando a gente fala que tem uma OpenAI da vida, que dá pra gente um chat GPT, ela é um modelo de negócio que decidiu, por algum motivo comercial, liberar pra gente o chat GPT. Mas ela comercializa a plataforma da forma que melhor convém. Então, é preciso a gente entender essa ilusão de que houve uma popularização da IA.
Não. Houve uma popularização de algumas ferramentas que determinadas Big Techs decidiram que a gente poderia acessar. Muito interessante o seu ponto de vista e nós vamos provocar em cima dele, porque essa é uma discussão que a gente vem trazendo aqui nos últimos 2 meses, que dentro desse modelo de negócio, todos nós trabalhamos para essas 5 Big Techs, porque nós somos os ensaios e o banco de dados deles. E as pessoas não se conscientizam que a cada momento que você entra, você está passando gratuitamente uma informação. E você acredita que está recebendo conteúdo novo, grátis. Não. Você está alimentando o que é o grande senhor desse negócio, que se chama dados. Então aí, Marcelo Camorim, essa é a grande diferença que o mercado hoje está perdido. Porque antes o mercado tinha dados em segmentos, quantos investem, quais são os clientes do banco X ou YZ, quantos carros compraram, quem comprou carro de alto padrão, carro de médio padrão, mas os dados gerais ninguém tem, a não ser as 5 Big Techs, e fazem cruzamentos todos os dias para definir que rumo ela quer dar e direcionamento para essa evolução da humanidade. Percepção e realidade, 1 minuto para você. Marcos, isso é algo irreversível. Você colocou muito bem. As Big Techs, elas colocam para a sociedade de uma forma muito fatiada. O consolidado de todas essas informações não adianta, nós nunca vamos ter. Né? Quem sabe uma vez o governo americano tenha, talvez nem ele tenha tudo isso. Então é algo irreversível. E é justamente o que o professor Altino comentou. Ela solta a proporções na medida que ela acha interessante. Vamos dar um exemplo prático. Quem lê e-mail hoje? Eu não leio e-mail hoje. Acho que também talvez os colegas aqui não leem e-mail. O e-mail ficou praticamente obsoleto, porque hoje você tem uma informação no WhatsApp muito mais rápido. E o que o professor Altino colocou, ela disponibilizou o WhatsApp, aonde é muito mais fácil para nós trabalharmos em cima disso. Vamos lá, Rosenwald. Percepção e realidade. Sem discordar, mas discordando do Camorim, os que preconizam a leitura dos livros são sim românticos hoje, porque o que se imprimiu com o TikTok e tudo mais é uma aceleração hollywoodiana, né? Como se fosse um filme hollywoodiano. Mas isso interessa muito às Big Techs, porque no momento, por exemplo, dando o exemplo do Terceiro Reich, você pega um livro do Joaquim Fest, por exemplo, são 1.250 páginas analisando o Terceiro Reich, a partir do Hitler, da história do Hitler. São 220 páginas explicando por que um povo alemão tão inteligente, cognitivamente, sob o ponto de vista até neural, acompanhou um jeito meio louco, porque aquilo estava tão latente ali. Então, o livro explica isso de uma forma muito mais elaborada. O que nos permite, inclusive, quem lê isso, entender por que uma nação pode acompanhar um doido qualquer, entende? Então, talvez, o grande trunfo hoje das Big Techs é que as informações possam ser não só fragmentadas, como superficiais, dando a impressão de profundidade. Porque se você não tem profundidade, você não é capaz de analisar a coisa como ela é. Você analisa até o ponto que deixam analisar. É assim que eu acho que deveria, também a guisa de uma provocação. Muito bem, provocações. Rapaz, acho que eu vou voltar para o tema aqui da inovação. Calma, você tem uma mania de poder. Você pensa demais, é acelerado. Você não espera ninguém falar e você já está parecendo aquele pessoal da Suprema Corte. Eu não vou ser condenado, não. Não, calma, tem crise. Quero voltar para a inovação e tecnologia dentro do conceito do apocalipse tecnológico. Tá? Porque senão a gente filosofa, o livro vai ser seu espaço, né? E hoje a humanidade está mais acelerada. Nós não temos esse mesmo tempo para poder dedicar e pesquisar as leituras, já que nós temos um banco de dados que traz mastigados, inclusive resumo de livro. E as pessoas não querem saber muito de aprofundar. Resumidamente, ela quer estar atenta para poder fazer uma discussão em grupo. Porque hoje nós estamos vivendo a tirania da visibilidade. Se você não participa, se você não é visto, parece que você está fora do jogo. Mas eu quero trazer um tema aqui, Altino, dentro dessa, vamos dizer assim, um apocalipse tecnológico, que são 5 Big Techs e 2
que estão em torno. Nós fizemos aqui uma discussão há uns 20 dias atrás, que, por exemplo, é Amazon. Todo mundo lê que hoje o mais milionário do planeta é o dono da Amazon, o Bezos. E aí o cara trouxe uma leitura muito simples. O que é a Amazon? É como se você estivesse dentro de um grande shopping center comercial que você pode escolher onde comprar, ou você está em qualquer capital do mundo e chegou no centro comercial. Só que uma pessoa detém e manipula tudo aquilo. Então você é mais um. Agora, que ele te dá de troca? Você se contenta com a rapidez da entrega e a facilidade da compra, mas não te dá experiência, não te dá relacionamento social, não te gera um índice de geração de empregos e uma série de outros fatores. O iFood. O iFood, hoje o cara fala, você quer entender o que é o iFood? É uma praça de alimentação. Você tem tudo dentro do seu canal. Agora, você perdeu a experiência, você perdeu o relacionamento. E nós estamos pagando um preço muito alto de uma acomodação. E ontem, nessa aula magna do professor Adam Alter, 3 perguntas para você em uma, já que nós temos 5 Big Tech. O que as grandes empresas não querem que a gente saiba? Por que é tão viciante rolar o feed? E como se livrar do vício em tecnologia? 3 minutos para você. A resposta e $1 milhão, né? Depois de responder é só pegar o prêmio. Mas aqui a gente tem, Márcio Vinícius, como você gosta de falar, uma coisa que une todas essas perguntas, que é o dado. Dado é o novo ouro, de fato. E eu vou dar um passo atrás para endereçar a resposta, falando de evolução no sentido de que a tecnologia, você comentou lá atrás, a tecnologia de IA, por assim dizer, simplificando, não é necessariamente uma novidade. Mas a gente tem hoje um volume absurdamente grande de geração de dados. E a computação, ela passou também nas últimas décadas por uma evolução na capacidade de processamento desses dados. Então a gente começou a unir o conhecimento, a teoria que dá base e sustentação da inteligência artificial com a alta capacidade de processamento de volumes elevados de dados. Isso faz com que a gente tenha, então, uma ferramenta poderosíssima nas mãos. Poderosa para, por exemplo, esconder as conexões que estão por trás e apresentar só o que é conveniente. Conveniente, por exemplo, para uma empresa como a Amazon vender o que ela quiser vender, conveniente para algo como o iFood vender o que quer vender. Por exemplo, você não sabe como o iFood faz para prestigiar determinados estabelecimentos. Então, aqui você toca num primeiro ponto, que é, eu tenho uma tecnologia que é vendida para mim, mas eu não sei o que está por trás dela. Eu tenho, obviamente, alguma motivação econômica, às vezes, financeira, talvez até mais grave. Posso ter uma motivação de cunho ideológico. Então, eu posso querer esconder, a partir da tecnologia, aquilo que está, enfim, no meu íntimo. E aqui a gente está falando do íntimo de uma Big Tech, né? Vai saber o que está no íntimo de uma Big Tech. Eu posso usar essa tecnologia, por exemplo, para tornar cativas as pessoas. Por que tornar cativas? Porque eu estou garantindo, então, a fonte daquilo que eu disse que é a coisa mais valiosa, que é o dado. Então, se eu desenvolvo do ponto de vista neurológico, inclusive, uma dependência para que a pessoa fique rolando a barrinha, eu estou, na verdade, garantindo a minha fonte de dados. Então, na prática, a resposta para todas essas perguntas tem a ver com o que é a coisa mais fundamental para esse ambiente que a gente está vivendo, que é o dado. Usar, como usar, para que usar, aí depende muito do contexto, depende muito da Big Tech, depende muito do negócio. Muito bem, para a gente dar um descanso, eu vou trazer uma diversão aqui, vamos ver se a nossa audiência pesca. Tem condição de eu rodar o vídeo? Vai entrar na programação, tudo direitinho? Então prepara aí, enquanto eu chamo um anjo acelerador, eu vou rodar um vídeo e aí eu quero saber a percepção de cada um para a gente fechar esse bloco. Mas antes eu vou trazer: saúde é seu maior patrimônio, então você tem que cuidar.
Esse é o maior patrimônio, é maior do que os dados que nós estamos discutindo aqui, porque senão você não vive. E na hora de cuidar da sua saúde, você tem que fazer exames confiáveis. Exame confiável para você e para o seu médico é no Laboratório Núcleo. Tem gente cuidando de gente e equipamentos de última geração. E o Núcleo traz também uma grande novidade para você, que é o Centro Médico Núcleo, onde você tem acesso a especialistas, consultas com preços acessíveis e sai com seus exames laboratoriais. Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, de todos os goianos. Vamos lá, então roda o vídeo aí para a gente poder ter uma experiência para fechar o segundo bloco. Toca aí. Well, guess what? They're trying to push me out of the race. Well, let me say this as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Roda de novo, por favor. Well, guess what? They're trying to push me out of the race. Well, let me say this as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Ok. A qualidade não é lá essas coisas, mas o áudio é bem entendível para quem fala inglês. E eu quero saber aonde é que está o X da questão aí, Rosenwald. 30 segundos. Bom, ele disse que eu estou na disputa, não é? Eu estou no jogo. Mas eu não sei se você teve a oportunidade de ver todas as televisões. Não, é só sobre isso aí, não quero saber. Não, mas, Você pescou? Não pescou. Não, eu estou no jogo. Eu estou no jogo. Eu não sei, Camorim. mas eu pesquei, posso falar pra você? Não bate a voz com o áudio. Não é isso. Vamos lá, Camorim, vamos lá. Marcos, o que eu vi, o vídeo eu não tinha visto, vi agora na Jovem Pan. O que ele demonstra é muito mais virilidade, muito mais potencialidade. Parece que eu acordei. Vamos lá, Altino. Não tem filosofia. Você pescou? Não pesquei, eu vi o vídeo agora também de supetão, então não sei exatamente o que tem por trás. Então, só para resumir, no terceiro bloco a gente comenta, ele fala que está no jogo, ele fala que está firme para ganhar as eleições de 2020. A memória dele o mais importante, ninguém prestou atenção por causa das baratas. Mas eu vou para o break dos Anjos Aceleradores. É 2020. Já pensou? Se o presidente Lula falar isso, acabou o mundo. Se o Macron falar isso, acabou o mundo. O presidente dos Estados Unidos falou que vai ganhar a eleição de 2020. Vamos para um break dos Anjos Aceleradores, porque você sabe que você tem que conhecer um novo jeito real de viver. Isso é agora, em 2024, não é em 2020. Porque o Grupo Real traz um novo jeito real de viver, que é o condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, entretenimento, esportes, com 2 lagos contemplativos, e tudo isso com a facilidade e a comodidade da cidade, porque está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Acesse www.condomínio Quinta das Araras, mas acelere, são as últimas unidades, as joias da coroa, mais de 80% vendido, um fenômeno no mercado imobiliário. Tudo isso para você viver a vida como você sempre quis. Condomínio Quinta das Araras, um novo jeito real de viver, um empreendimento do Grupo Real e participação do Grupo Pressoto. Vamos para um pam e a gente já volta com Papo de Segunda, notícias de primeira no Show da Manhã. Papo de Segunda, notícias de primeira, e nós estamos aqui com meu caro cientista, especialista em inteligência artificial e representante desse núcleo que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que conquistou o mundo e que tem sede em Goiás. Mas antes da gente provocar meu querido Altino sobre mais uma rolagem na inteligência e na evolução da inovação e tecnologia, eu vou lá, Marcelo Camorim, 2 minutos, bússola econômica da semana, já que a semana está de férias, mas o que temos aí de novidade? Só lembrando, Marcos Vinícius, terça-feira é feriado em São Paulo, hein? É a comemoração de 9 de julho da Revolução de 32, então só para avisar aos nossos ouvintes. Mas o Boletim Foco saiu agora de manhã e não saiu bem e o mercado já está reagindo mal. Obviamente está de mau humor em plena segunda-feira. Desculpe.
O IPCA, ele saiu há 4 semanas atrás a 3,90 e hoje está a 4,02, ou seja, inflação em alta. O Boletim Focus já está mostrando isso. E o pior de tudo que mostra um produto interno bruto também em alta. Então, ou seja, crescimento econômico com inflação. Isto significa o quê para nós, cidadãos comuns? Que a taxa de juros não vai baixar. Quando você tem crescimento de inflação e crescimento econômico, taxa de juros é reflexo na hora. Então o Banco Central já mostrou isso e o mercado já reagiu com péssimo humor. Capa do Valor Econômico já está dizendo que Bolsa já abre em queda em virtude do Boletim Focus. Um grande aceno também, embora o governo deu um aceno a semana passada, que ele vai manter a política fiscal, vai manter teto de gastos, que ele vai cortar despesas. Ele já lançou também que para agosto vai ser anunciado o novo presidente do Banco Central do Brasil, que deve ser o Galípolo. Ele vem do mercado financeiro também, um jovem economista de 42 anos. Ele deve ser anunciado. Vamos aguardar, porque o mercado tem certas ressalvas para ver se ele vai fazer o que o chefe está mandando. Então essa é uma grande incógnita que vai acontecer nos próximos meses. E aqui na agenda interna vamos ter a divulgação do IPCA, que é o indicador oficial da inflação brasileira. Sairá esta semana, o IBGE divulgará e todos nós estaremos de olho, não só o mercado financeiro também, mas nós que vamos ao supermercado, enfim, estaremos de olho na inflação. Muito bem, vale ressaltar que a imprensa não quer comentar, mas o reflexo desse mau humor tem a ver com os índices anunciados no mercado americano na semana passada, inclusive com o tema dos empregos. Então, ou seja, isso refletiu diretamente na América Latina. Na Colômbia foi do mesmo jeito e no Brasil não é diferente. Então a gente precisa saber como é que se faz esse ânimo de mercado, porque tudo tem o que não querem que a gente saiba que tenha por trás. E, muito bem, esse provável substituto do Campos Neto no Banco Central, ele já tem uma familiaridade, porque ele está na diretoria atual. Ele já é um diretor dentro do grupo do Campos Neto, só que ele é mais alinhado com o pensamento do atual governo. Então o mercado fica achando que ele vai fazer jogo duplo, ou coisa que a independência do Campos Neto, que coincide com a independência do Banco Central, às vezes segue uma regra do mercado internacional. Então tudo isso é uma questão de gestão pública. Mas nós, pobres mortais, queremos saber o que pode acontecer para melhorar a nossa vida, porque notícia boa ninguém dá. E aí eu falo, meu caro Altino, nós temos duas formas de enxergar esse novo momento da realidade, da humanidade. De um lado, que sempre foi a gente resistindo e se adaptando e ao mesmo tempo buscando soluções inovadoras no dia a dia da vida, ou a gente fazer como os outros, chorar, enquanto tem muita gente vendendo lenço. Porque é uma realidade. Não tem como mais a gente desembarcar disso. Daqui para frente é uma aceleração total. E eu vou trazer um tema que às vezes as pessoas não entendem muito bem, é que se os atuais governos da humanidade, que são a classe política, a gestão pública, eles não conseguiram ainda uma fórmula de fazer uma política social à altura para não ter uma grande população de famigerados. A inovação tecnológica, e a IA principalmente, vai provocar ainda um aumento de pessoas que vão estar excluídas do mercado. Porque, querendo ou não, as pessoas que detêm hoje um pouco de conhecimento estão colocados em empregos que vão ser substituídos pela, não digo robotização, pela automização das coisas. Os autônomos estão aí para tudo isso. Se você vê na China, se você vê na Europa, se você vê em qualquer parte, as pessoas estão buscando soluções e nós aqui em Goiás temos uma referência muito grande, que é o agro. A maioria das grandes máquinas que sustentam o agro, como colheitadeiras, plantadeiras e uma série de outros fatores, são autônomas hoje. E não tem nenhuma visão política para entender esse processo da nova etapa da humanidade. Nós podemos ser um planeta extremamente tecnológico e inovador, com gente marginada ou excluída. Percepção e realidade, 3 minutos para você.
Eu vou sempre defender, Marcos Vinícius, aquela ideia de que a tecnologia, a inovação, o avanço da ciência precisa servir aos humanos. Esse para mim, é o fundamento. Então, se a gente começa a perceber que a evolução está provocando um desserviço, a gente tem que rever. A gente tem que rever, seja a nossa capacidade de se adequar a esta evolução, seja, de fato, rever os rumos que a gente está direcionando esta evolução. Eu quero pegar um exemplo que você, inclusive, trouxe aqui em off, pedindo licença, que é, você falou que a sua experiência num determinado aeroporto foi melhorada com o uso de tecnologia. Você economizou do seu tempo. Isso é algo que eu defendo. É que a tecnologia, especialmente a IA, ela não deve ser vista e não deve ser cultivada como algo apocalíptico, como algo que vai destruir as pessoas. A IA que eu produzo, que eu defendo, a que eu ensino para os meus alunos, é uma que serve ao humano. É uma que serve especialmente para cumprir aquelas tarefas que são tediosas, para que você não tenha que enfrentar 5 minutos de fila. Então você tem um computador que consegue reconhecer o seu rosto lá no seu passaporte e evita você ter um determinado estresse. A tecnologia que eu defendo é aquela que vai diminuir, por exemplo, o tempo de atendimento num hospital público. Conectando com o que você falou, o que a gente precisa então é um movimento realmente político de decisão, de inclusão dessas tecnologias a serviço da população, especialmente aquela população menos assistida. É isso que eu defendo. Eu acho que esse é um passo que a gente deveria tomar e nós, enquanto pessoas que conseguem influenciar a grande massa, deveria colocar nas pessoas também a cobrança. Olha, mas esse pessoal que está aí com ideias espetaculares nas campanhas eleitorais, estão falando alguma coisa sobre? Porque é uma realidade que está correndo em paralelo e está sendo ignorada. Então, eu queria destacar esse ponto, sabe? De que a gente deveria estar influenciando as pessoas a se preocuparem em utilizar a tecnologia, especialmente para assistir as pessoas que já são menos assistidas. Muito bem, percepção e realidade. Rosenval, 1 minuto para você. Olha, eu quero entrar um pouquinho aqui no Camorim, rapidinho, Camorim me corrija. O Galego fez o seguinte, ele foi muito responsável quando votou junto com o Campos Neto sobre a manutenção dos juros. Agora, o que o mercado pensa? Se ele votou junto com o Campos Neto para poder mostrar para o mercado que ele vai ser sério, ou se é uma jogada para que ele seja aceito com naturalidade e ele vai seguir os ditames do Lula. Então, ele ainda é uma incógnita. E o governo, falando que ele é o novo presidente do Banco Central, pode acalmar ou não o mercado, dependendo de como ele vai agir. Se ele vai ser um técnico mesmo ou se ele vai ser um político aliado a quem o indicou, né? É uma incógnita do mercado. Camorim, percepção sobre o tema que o nosso querido Altino trouxe. Marcos, eu não acredito que a tecnologia e a inteligência artificial vão aumentar a desigualdade social. Eu não acredito nisso porque as pessoas vão sobreviver de outras formas. Então, por exemplo, existem hoje garotos de 20, 22 anos, se é verdade ou não, não sei. Eu sei o que eu li a respeito disso. Dizem que eles pegam cortes do Pablo Marçal e soltam nas redes e eles ganham 5 mil, 6 mil reais no TikTok. Isso é serviço. Ok? Aquela mocinha que perdeu o emprego do caixa do estacionamento, que hoje não tem mais caixa de estacionamento nem do supermercado, né? Você vai no token e você mesmo faz. Aquela pessoa, ela montou uma lojinha virtual e ela está vendendo na casa dela algumas coisas que ela está comprando no Shine, que ela está comprando lá no AliExpress, etc. Então as pessoas vão se adaptar a uma nova realidade do mercado. E os lojistas também vão se adaptar. Aquele pequeno lojista lá da 44, ele vai se adaptar a uma nova realidade também. De repente, o futuro não é nem ter loja física, Marcos. Pode ser o futuro do varejo no Brasil. Eu fico analisando, e aí eu vou fazer uma provocação e vamos saber aí a percepção de cada um. Eu vou fazer o inverso agora. É que a gente, eu provoquei o Altino no primeiro bloco, onde eu falei, onde é que estão esses políticos que estão discutindo ou debatendo ideias espetaculares que eu não vi nenhum ainda. Ou seja, então eu estou muito desinformado, porque eles estão fazendo acordos políticos para tentar chegar a um poder. É o que tem na maioria. E a gente, eu acredito que sofre nesse momento por um isolamento da maior parte da população. Porque se a gente for olhar a pirâmide de qualquer país, quando a gente fala na distribuição, nós temos uma pirâmide muito desigual.
Então, um percentual muito pequeno detém todo o controle financeiro, industrial e mercantilista do planeta. Uma base muito grande tenta sobreviver e aproveitar essa coisa. E uma base maior ainda está excluída desse processo. E nós não temos políticas globais dentro de cada país. E a gente sempre faz uma análise pelo ponto de vista ou pelo buraco da fechadura que a gente conhece. Então, ou seja, esses dados que você trouxe, Marcelo Camorim, são exceções dentro de uma pirâmide muito gigantesca. Mas a gente está cada dia vendo o maior número de pobrezas no mundo. E isso é uma realidade, por isso tantos conflitos e tantas polarizações que estão buscando um salvador da pátria em cada cidade, estado, país, que possa ouvir o clamor de uma massa maior. Só que hoje se criou uma coisa que não tem mais revoluções, porque não tem mais pensamentos e não tem mais compreensão do processo. Nós vivemos de telespectadores do processo, é onde a gente faz aqui uma campanha muito grande para o país. Se a gente quer ser herdeiro ou se a gente quer ser sucessor. Isso quer dizer o quê? Nós vamos assistir ou vamos participar dessa nova etapa de negócio da evolução tecnológica. Porque o Brasil perdeu o bonde da história há muito tempo, assim como a América Latina. E quando eu vi e provoquei a gente assistir aí um maior representante de um país historicamente que era o maior poder do mundo, e o candidato a presidente tem aí uma série de críticas que ninguém prestou atenção, quem provocou o debate com o Trump foi o Partido Democrata. Foi ele que sugeriu para ver se desqualificava o Trump num debate. Só que eles não contavam que o presidente atual não tinha preparo para um debate, em função das suas condições neurais. E aí ele vai para poder inflar a torcida, está parecendo o time do Corinthians ou do Fluminense, e fala que vai ganhar a eleição de 2020, ou seja, então ele está desconectado, assim como nós estamos desconectados de uma política econômica global que passa pelo social, por inovação e tecnologia, e por um pilar que qualquer Altino trouxe. Quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente está falando de educação. As pessoas confundiram isso. Eu deixei o programa rolar para a gente pegar esse último bloco. Ou seja, se nós não tivermos uma população educada, que saiba discernir conhecimento, vai ser marginalizado todo o processo. E aí não tem IA humanizada que dê conta desse planeta. Então, percepção e realidade, 2 minutos para cada um. Eu começo com o meu querido professor Altino. Eu fico feliz porque no final do dia a gente volta para a educação, e a educação é de fato a base. Eu, na condição de educador, preciso reconhecer isso, mas preciso difundir também essa ideia. Eu tive a sorte de vir de um local em que a educação é sim um aspecto fundamental da vida das pessoas. Para quem não sabe, eu cresci em Sobral, então eu faço parte também, de certa forma, da evolução na educação que aconteceu naquela cidade, naquele estado posteriormente. Então eu reconheço de fato que a educação é a chave para a gente dar consistência nas mudanças que a gente quer ver na humanidade. Não adianta a gente ter um avanço tecnológico, não adianta a gente ter aí a IA fazendo transformações, se a gente, enquanto humano, não tiver uma educação forte, se a gente não tiver base. Se a gente não tiver, a consequência, para mim, muito clara, é justamente essas conexões fracas, eventualmente esses exemplos de uma pessoa que consegue ali ter uma renda com cortes na internet, mas que daqui a 2 dias ela pode ser cancelada na internet e acabou toda aquela noção de sucesso que ela tinha. Então, eu acho que, de fato, a gente volta para essa questão da educação porque é a fundamental, é aquilo que vai definir, de fato, para a gente o nosso futuro como humanidade. Muito bem, 2 minutos para você, Rosenwald. Percepção. Mas isso, eu vejo assim, alguns problemas que são inerentes da sociedade brasileira, nós pensamos que é só nosso. Veja a nação americana. Eles não têm ali líderes capazes de substituir com tutano um presidente que está visivelmente cansado pela idade. Normal.
Eles deveriam ter criado novos líderes. Onde estão os novos líderes? Onde estão os ídolos da humanidade? Nós não temos isso mais, nós não fizemos novos ídolos. O Brasil não fez novos ídolos lá. Por quê? Porque esse populismo nefasto que assola todos os países pode destruir, inclusive, as nações. Porque o populismo, ele não vai no cerne dos problemas, ele vai na superfície e isso corrói a natureza da administração de um país, de uma nação, de um estado, de uma cidade. Talvez esse seja o grande problema a ser lutado, inclusive, com o auxílio da inteligência, né? Não da inteligência artificial, da inteligência humana, que é o que está faltando, né? Camorim, percepção, 2 minutos para você. Marcos, educação é a base de uma sociedade. Eu vou sair um pouco do mundo e vou descer aqui para o Brasil. Veja, a educação, ela funciona bem para a escola primária, para o ginásio, para minha filha, para sua filha e para a filha do ouvinte também que está nos ouvindo e vendo nesse exato momento. Mas a pergunta é, como é que você vai educar o adulto? Ele não vai mais na escola, ele já foi na escola. Então, educação, ela junta-se uma porção de outras ações. Por exemplo, campanhas governamentais. Vamos dar exemplos clássicos do dia a dia do ouvinte. Briga no trânsito. Acontece todos os dias. Isso é educação no trânsito. Vamos lá, você esteve no aeroporto. E quando você está com a bandejinha abaixada lá, porque a aeromoça passou os negocinhos, e o cara da frente vai lá e abaixa o banco com tudo. E cai tudo em cima de você. O que é isso? Educação. Como você vai educar essas pessoas? Uma criança você pode educar. Agora, um adulto, como você vai fazer? Através do trânsito, através do como se portar dentro de um avião, e etc, etc. Então, precisa ter também campanhas educacionais que nós não vemos há muito tempo na televisão. Não existe mais, não existe campanha educacional aqui no estado de Goiás, no estado de São Paulo também não existe. Então isso falta muito a questão da educação. Não é só a escola básica que vai educar uma sociedade. Muito bem, eu vou para o Manjo Acelerador e vamos fazer um final provocativo aqui no Show da Manhã, mas antes eu vou trazer tudo gira em torno de uma essencialidade, chamado vida. Então, viver é essencial. E esse é o grande propósito, o grande mantra e o posicionamento da GPL Incorporadora, que desenha projetos para você viver a sua essencialidade, com muita qualidade de vida, e é por isso que o novo lançamento, que é o Trip World Home, é uma viagem pelo maravilhoso mundo de qualidade de vida aqui no bairro Nova Suíça, um bairro que guarda a essência aí da nossa capital, do sonho do Pedro Ludovico, árvores, avenidas arborizadas, área verde, conectado a Areião, conectado com a Serrinha, conectado com Vaca Brava, e ainda acredita na vida de vizinhança, inclusive com as tradicionais padarias. Tudo isso é Nova Suíça, que recebe o Trip World Home, um fenômeno de vendas, um sucesso de conceito, e tem as últimas unidades esperando para você. Apartamento de 66 a 110 metros quadrados, na localização mais privilegiada. Quer saber mais? @GPL Incorporadora. Muito bem, eu acredito, e aí vamos fazer uma provocação final, que batendo tudo no liquidificador, nós trouxemos no primeiro momento, hoje é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, e nós homenageamos a todos os que trabalham com a ciência e a pesquisa, inclusive o CEIA, que eu tenho muito orgulho de sempre estar falando de um centro de excelência em inteligência artificial, porque todo mundo já pensa nos robôs. Não, é um centro educacional que está usando todos os avanços tecnológicos para promover essas grandes descobertas. E isso a gente tem que considerar. Quando se fala em educação, que é a máxima desse programa, por isso é um trampolim para uma nova cultura cidadã, nós estamos falando da educação global. Uma coisa é a formação, uma coisa é a graduação, outra coisa é viver na coletividade. Uma coisa é você entender que você tem direito e deveres. E onde termina o seu direito é onde começa o direito do outro. A gente estudou isso em Educação Moral e Cívica, em OSPB. Só que hoje, nessas matérias, a gente tem mais para poder fazer a nossa base. E uma coisa, Camorim, muito interessante, e você trouxe 2 exemplos,
nós não temos não só educação, nós não temos gestores educados. O prefeito de uma cidade, de qualquer município, ele deveria ser o exemplo, a referência. Assim como foram os grandes sacerdotes, os grandes filósofos e os grandes professores. O professor não é só um humano com mais conhecimento, ele tem que ser uma referência para o seu discípulo. Era o que Gandhi falava, era o que Buda trazia, e foi o que Jesus Cristo no Ocidente trouxe. Tudo que eu faço você também pode fazer, inclusive melhor do que eu. Você quer uma lição mais grandiosa e universal como essa? Então a gente não assiste no dia a dia, porque a gente hoje vive uma sociedade de competição. E esse é o grande questionamento que a gente deveria promover diariamente. Porque hoje nós somos empreendedores, nós não somos mais. Eles colocaram, o neoliberalismo colocou na cabeça da humanidade que a competitividade e o sucesso está acima de qualquer fator. Então nós somos todos empreendedores, então nós somos escravos de nós mesmos. E morremos de medo de não ter sucesso, de não conseguir o status. E aí o outro que se dane. Qual o nosso maior inimigo? O outro. E esse é um questionamento que a gente deveria fazer, que o Vale do Silício foi uma grande escola para os primeiros que abraçaram a inovação em tecnologia. Todos trabalhando em equipe. A competitividade não existia. Existia uma tentativa de superação daquele momento, que é a inventividade, capacidade de entender, capacidade de interpretar. E hoje nós perdemos, porque se você faz um vídeo, ou se você faz uma selfie no Instagram, você põe 250 filtros para você mostrar uma realidade que nem você acredita nela. E esse é o vício. E aí eu faço, para a gente terminar o programa, uma nova provocação seguinte. Eu fiz uma pergunta que o Altino falou que vale $1 milhão. Essa agora vale 10 bilhões de dólares. Assim como a gente não sabe o que está por trás das Big Techs, o que será que está por trás do poder? Porque é inadmissível que um país que foi escola e referência para o mundo capitalista e democrata, que chama-se Estados Unidos, o grande sonho da Nova América, não enxerga que tem um presidente que não tem habilidade física e condição emocional mais de tocar e ser representante desse país. Agora, o que está por trás disso? Então, a gente não está percebendo, nós estamos sendo manipulados de acordo com a regra maior do jogo. E a gente acha que a gente é muito importante. Percepção e realidade, 1 minuto para você, Ozeval, cravado, Piscão. Ô Marcos, nós temos os donos do poder. Cada país tem um dono do poder de alguma forma, né? Se for falar do Brasil, quem são os donos do poder? São os caciques políticos que, por sua vez, estão sendo manipulados também porque detêm dinheiro. Então, segue o dinheiro e você vai saber quem são os donos do poder. Você mesmo disse aqui, a resposta naquilo que você tem falado aqui. Qual é o PIB das Big Techs? Então, por detrás disso está o poder e o dinheiro. E quem tem dinheiro não precisa exercer o poder, domina quem o exerce. Marcelo Camorim, 1 minuto para você. Percepção. Marcos, não arrumaram o melhor, porque não tem mais um Bill Clinton da vida, não tem mais um Obama da vida. Então não arrumaram o melhor, deixa ele mesmo lá, só que ele só vai sair em virtude desse debate, porque senão ele estaria lá também. Se ele tivesse ido bem no debate, ele estaria lá se candidatando à reeleição. Só que ele fraquejou, e a pergunta que fica, valendo 10 bilhões de dólares, quem é o sucessor de Joe Biden? Percepção, meu querido caro Altino. A gente, às vezes, desenvolve a ilusão de que os Estados Unidos é o nosso melhor exemplo para várias coisas. A gente está acabando de ver que não necessariamente. Claro que a gente já sabia que isso era na realidade. Mesmo na disputa tecnológica, hoje a gente vê que os Estados Unidos está tendo muito problema com a China, por exemplo. E no limite, a gente tem inclusive esse tipo de motivação, né? A gente já viu os Estados Unidos tendo que tomar algumas decisões ainda mais protecionistas do que aquelas que a gente estava acostumado. E eu acho que tem aqui um aspecto realmente dessa dificuldade que hoje a grande nação Estados Unidos tem de admitir que já não é mais a grande liderança global para todo que antes era.
Muito bem, então fica aí a reflexão para você, nossa querida audiência, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. Sempre tem algum interesse por trás. Então, ou seja, num país onde tem cabeças brilhantes na economia, na história, na educação, como é os Estados Unidos, mesmo não sendo e não reconhecendo que é mais a potência número 1 do planeta, é assim como em tudo, o jogo do poder põe a quem obedece. Esse é o grande dilema. E isso nós tivemos uma aulinha há muitos anos atrás. Todo brasileiro que quiser entender, é só ler sobre o Golbery Couto e Silva. Na época da ditadura militar, quem era o Golbery? Era o cara que ficava por trás do poder. Nos Estados Unidos tem, na China tem, na Índia tem, no mundo inteiro tem. Então é o seguinte, quem obedece? Então a gente coloca. E esse é o grande dilema das lideranças hoje. E é por isso que nós vamos ser salvos novamente pela ciência. A ciência só obedece a descobertas, os avanços e a interatividade. Foi por isso que a gente tem que prestar atenção. Eu indiquei aqui vários filmes. Eu sou um piolho de cinema e de filmes nos stream. Eu me emocionei muito com um filme recente que eu não conhecia, que chama Não Olhe para Trás. Um cantor americano que fazia um sucesso incrível na sua crise de mais de 40 anos de carreira, e ele faz um flashback e olha para trás quando ele estava começando, discutindo com o senhor da gravadora. E o senhor da gravadora falou: olha, você tem que ficar comigo porque eu identifico você como John Lennon. E o John Lennon naquele momento estava no auge. E o cara entusiasmou, fez algumas músicas, e o John Lennon viu uma entrevista. E o John Lennon escreveu uma carta para ele. Só que essa carta nunca foi entregue. Ele recebeu a carta já no final da carreira, já de saco cheio com tudo que era a fama. E aí ele lê a carta, e a carta continha o seguinte conteúdo, para não dar muito spoiler: não deixe o sucesso tomar conta da sua cabeça, porque senão você vai perder a sua humanidade. E quando ele descobre isso, ele tenta dar um giro na vida e entender, se ele tivesse lido a carta 30 anos atrás, quando ela foi escrita, ele teria feito o mesmo sucesso sem perder a humanidade. Então, o que a gente chega aqui é que nenhuma inovação tecnológica, nenhum avanço da IA tire o sentido da verdadeira natureza das coisas, que é servir ao humano, como disse o nosso querido Altino. Nem o mundo econômico, nem o dinheiro, ele não tem valor se não for para servir a uma qualidade de vida do humano. Caixão não tem gaveta. Então, vamos olhar para trás. Vamos honrar nossos ancestrais. O que seu pai te ensinou? O que sua mãe falava? O que sua avó te orientou? Porque eles viviam num mundo mais humano e num mundo mais solidário. Essa é a mensagem de ser ativista da felicidade. Quero agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. Agradecer aqui a presença do meu querido cientista humano, Altino Dantas, meu querido de Sobral. Eu tenho uma paixão por Sobral. O grande padre que revolucionou a educação. Não, um cara já nos tempos novos, de 1987 para 90. O padre liderou o movimento educacional em Sobral e transformou a realidade de Sobral, que passou a ser referência para Fortaleza e para o Ceará. E o Ceará entendeu que apostar na educação e queria fazer dele um estado referência no Brasil. Por isso o ministro da Educação hoje, Ciro Gomes, por isso o ministro da Educação hoje é cearense. E isso é uma grande representatividade. Assim como o Nicoleles aposta, e eu sou coro, que o ministro de Ciência e Tecnologia devia ser um cientista e não um político. E por que não alguém do CEA? Por que não um professor Anderson, que demonstrou que sem governo foi capaz de desenvolver um centro de inovação e tecnologia no coração do Brasil? Ou o Nicoleles, que tem uma experiência internacional, global? Então, nós precisamos rever conceitos.
Então quero agradecer muito a presença do meu homem da Faria Lima, Marcelo Camorim, meu ativista da felicidade, Rosenval Ferreira, e essa audiência maravilhosa. E eu fecho o programa trazendo o mantra da líder, que sempre faz uma cócega no coração, porque quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. E a líder lembra: casa não é só o lugar onde você mora. Por isso é líder design feito para viver. Casa é onde você faz a sua festa no coração, é o seu aconchego, é onde você é verdadeiramente quem você é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a líder traz soluções personalizadas para a sua casa ficar do jeitinho que você gosta. Tudo isso com design, com alma brasileira. Então venha viver a vida com a líder. Líder, você vive design com alma brasileira, uma loja na T2 que vai te surpreender com o showroom, e a loja parece uma casa cor. Soluções para todos os ambientes. E é do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Então, temos que acabar o programa, amanhã tem mais, é isso mesmo, e até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan. Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Laboratório Núcleo. Cuidando da sua saúde, da sua família e